Vocês estão acompanhando nos últimos dias que eu não estou publicando tanta coisa sobre Fórmula 1 e eu deveria, porque a gente está no período de pré-temporada, daqui a pouco a gente vai ter a apresentação dos carros. Esse ano tem novidade porque a FIA decidiu fazer um dia único para apresentar os layouts dos carros, e layout aqui entenda que é o design estético e não necessariamente o design aerodinâmico. Vai ter um evento único para apresentar tudo para todo mundo, mas quando eu venho falar sobre Fórmula 1, convenhamos, é um petardo. É um petardo porque é uma fala cheia de camadas. Senhor Lando Norris. O Lando Norris deve estar ainda lidando com tudo que aconteceu no ano passado, deve ter contratado um bom terapeuta, deve ter limpado a mente, ou não, vamos tentar descobrir com o conteúdo desse vídeo. Mas o Lando Norris deu uma entrevista recentemente, que foi publicada pela BBC Sport, e eu vou colocar a fonte dessa declaração e também os trechos da fala dele, e vou comentar justamente sobre essa principal fala, que chama a atenção porque, historicamente, talvez esse pronunciamento do Norris esteja um pouco descontextualizado. Tudo bem, ele pode ter a perspectiva dele sobre a Fórmula 1, sobre a disputa com Max Verstappen, e é válido que ele tenha uma opinião sobre isso, porque, afinal de contas, é ele que está com a bunda no assento do carro da McLaren para disputar com o tetracampeão mundial que corre pela Red Bull. Mas será que o Lando Norris recebeu o memorando? Será que ele leu o manual? Será que ele estudou a história da Fórmula 1 para fazer a afirmação que resultou nesse vídeo e no debate sobre o que é preciso para vencer Max Verstappen? E para o Lando Norris, você não precisa ter nada de especial para superar o piloto holandês? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre as declarações de Lando Norris a respeito do que ele precisa ter para superar Max Verstappen. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like, compartilhe esse vídeo com amigos e parentes que gostam de Fórmula 1 e vamos então ver o que o Norris tem a dizer a respeito de sua disputa com Verstappen para 2025. É um palpiteiro. Antes de avançar na fala dele, ele é um palpiteiro. Porque não sabemos como os carros estão. A gente sabe que a McLaren terminou 2024 na frente da Red Bull. Não sabemos o quanto que a Red Bull vai sentir sem o Adrian Newey nessa temporada. Não sabemos o quanto que a McLaren avançou para efetivamente ficar na frente da Red Bull ou se manter na frente da Red Bull, porque, convenhamos, temos a Ferrari melhorando, outras equipes avançando, mas o Norris é um palpiteiro. Essa que é a verdade. Vamos então comentar sobre a fala do Lando Norris. Lando Norris. O Nando é o Nando Moura. Moura. Eu tô com sotaque em inglês porque eu tô falando de um britânico. Ou texano, norte-americano. Enfim, vamos ver o que o Lando Norris falou a partir de agora. Então, aspas para o Lando Norris. Ou melhor, liberdade criativa, na verdade, aspas, vai. Aspas para Lando Norris. Preciso me esforçar e mostrar que não vou dar posições facilmente para ele, mas também tem que ser um piloto inteligente. Você tem que ser inteligente para enfrentar Max. Aqui, sinceramente, o Lando Norris está meio que contradizendo o que ele entende como o que é ou não necessário para derrotar o Verstappen. Porque ser inteligente é algo especial no mundo que nós temos ou que vivemos hoje. Você nunca parou para pensar que quociente de inteligência elevado é algo especial na era das fake news, na era da distorção de narrativa, na era da informação. Em linhas gerais, a gente tem que entender que todo e qualquer piloto que chegou na Fórmula 1, com exceção do Lance Stroll, é inteligente, é mais inteligente que a média. Porque para pilotar um carro com 600, 700 cavalos de potência, ter reflexos apuradíssimos, ter memória visual e memória motora para poder controlar esse carro e passar pelos circuitos da categoria sem cometer erros graves, com exceção de novo do Lance Stroll no GP de São Paulo. Para tudo isso você tem que ser inteligente. Então, ser inteligente transforma você em alguém especial num mundo composto de imbecis e idiotas. Ou ser inteligente te torna melhor que a média. E não resta dúvidas que Max Verstappen é um dos pilotos mais inteligentes da categoria. Até que a gente concorda com o Norris
Mas existe uma certa contradição na afirmação principal da fala dele, onde ele diz com todas as letras que não é preciso ter absolutamente nada de especial para superar Max Verstappen. É meio contraditório, você há de convir comigo. Vamos seguir com a fala do Lando Norris, o que ele disse para a BBC. Ele disse o seguinte: não preciso provar nada para ele. Não preciso correr riscos desnecessários. Não acho que seja preciso fazer nada de especial para vencer Max. O Norris, então tem que fazer o quê? Amarrar os braços e as pernas dele? Impedir que ele dirija o carro da Red Bull? Fazer com que ele ande com, sei lá, uma Vicarb ou uma Stake Sauber, de repente? Porque, fora isso, como você já falou da inteligência, e insisto que esse é um conceito básico para você superar alguém tão inteligente quanto o Verstappen, não ter nada de especial para superar ele, quando você menciona a inteligência antes, é sim algo contraditório. Porque, sinceramente, com tudo o que aconteceu no ano passado, e eu vou chegar nesse ponto porque o Norris fala disso também, onde esse cara, não apenas o Verstappen, deu aula de pilotagem em algumas pistas, deu aula de defesa de posição, deu aula de como administrar um campeonato quando ele estava com as condições mais desfavoráveis. É preciso algo a mais para ganhar dele. Convenhamos, é preciso algo a mais. Talvez o algo a mais para o Norris, e muitos concordam com isso, seja a falta de postura e atitude mental para enfrentar alguém que é mentalmente forte como o Max Verstappen. Eu não gosto muito do que o Helmut Marko fala. Eu não gosto do Helmut Marko como pessoa. Mas no meio das poucas coisas que eu concordei com ele, ao longo desses anos todos que ele está na Fórmula 1, eu concordo com uma coisa. Só existem 2 pilotos no grid que podem derrotar Max Verstappen num aspecto muito importante que é a condição mental. Fernando Alonso e Lewis Hamilton. No ano passado ficou evidente para todo mundo que o Norris não tinha a postura mental, não tinha maturidade mental para derrotar alguém como Max Verstappen, que é cascudo, se forjou a partir das dificuldades. A conquista do título em 2021 exigiu dele muita condição mental, muita saúde mental, porque o duelo contra o Lewis Hamilton não foi fácil, pelo contrário, foi uma batalha épica. Então, olha, ter saúde mental, ter equilíbrio, ter postura e atitude, o que faltou aos montes para o Lando Norris é algo especial ou algo a mais para você derrotar alguém como Max Verstappen. Não sei se o Norris escolheu bem as palavras, mas você há de concordar comigo que todos esses pontos que eu estou colocando contradizem com a fala ou a frase principal do texto da BBC, que não precisa de nada de especial para derrotar o holandês. O próprio Norris está citando no seu discurso quais são as coisas consideradas especiais para superar Max Verstappen em pista, ou pelo menos tentar, porque o holandês é osso duro de roer, ele é casca grossa, ele é o que eu costumo chamar de carne de pescoço. Tem mais da declaração do Lando Norris e eu quero compartilhar com vocês agora. Abre aspas pro Norris. Ele, Max Verstappen, é rápido, agressivo e um dos melhores de todos os tempos. Mas a maneira mais fácil é ser um pouco mais rápido e ficar à frente. Você só precisa ser inteligente e essa é a resposta para tudo. E às vezes pensar no longo prazo. Há coisas que definitivamente precisam melhorar, mas a principal coisa que vai mudar esse ano é que precisamos de mais pontos no início e isso mudará a luta que temos pela frente. Fecha aspas. Aqui, o Norris dá a entender que tudo o que ele precisa é ter um carro melhor do que a Red Bull para ganhar o campeonato de pilotos. Mas foi justamente isso que aconteceu na temporada de 2024 e tudo o que aconteceu em pista provou que essa teoria do Norris está mais errada do que as pessoas que afirmam que LeBron James é melhor do que Michael Jordan. Veja bem, e eu sei que essa frase é horrível para começar um argumento. O Norris teve o melhor carro do grid ao longo de pelo menos metade da temporada. Alguns analistas afirmam que foi durante 2/3 da temporada do Mundial de 2024, eu ia falar 2014, não sei porquê. 2/3 da temporada passada, a McLaren sistematicamente foi o melhor carro. E ao longo do tempo, o Verstappen conseguiu marcar mais pontos que o Lando Norris.
O Norris teve todas as chances do mundo para abrir vantagem, ou melhor, descontar a vantagem que o Verstappen construiu no primeiro terço da temporada. E, convenhamos, com 2/3 de campeonato, era sim possível que essa vantagem fosse descontada, porque o Norris tinha efetivamente o melhor carro. E o piloto inglês, com cara de que visita a avó todos os domingos para o jantar ou o almoço com a família, ele não teve a competência de descontar os pontos. Não vamos nos esquecer, e acho que o Norris na sua declaração se esquece disso, que ele, Norris, deveria ter sido mais consistente no que é um princípio que, para muitos pilotos, em muitos campeonatos, e a história da Fórmula 1 prova isso, é decisivo, critério decisivo para você descontar uma diferença e prevalecer em relação ao adversário. A largada. Em várias oportunidades o Norris largou mal e a largada ruim que ele teve foi determinante ou decisiva para que ele não vencesse as corridas e não superasse Max Verstappen em pontos. É inacreditável como essa declaração do Norris mostra que ele não entendeu o que aconteceu no ano passado. Porque se ele depende de ter um carro mais rápido para superar o Verstappen, a coisa especial que ele clama não é dele, e sim da equipe. E aí que está o problema. O Verstappen é diferente de todo mundo, porque assim como os grandes campeões da categoria, ele consegue extrair mais de um carro que claramente não é o melhor. Ele consegue ser resiliente nas dificuldades. Durante muito tempo eu peguei no pé do Verstappen, afirmando que ele venceu 80% das corridas na carreira com o melhor carro. E eu levantei dúvida razoável sobre o talento e a capacidade dele. A temporada de 2024 acabou com essas dúvidas. Porque durante 2/3 da temporada ele não tinha o melhor carro e não só ele conseguiu administrar tudo que ele construiu no primeiro terço, como ele fez mais pontos do que Lando Norris quando não tinha o melhor carro. Então, é uma dicotomia que o Norris fez nessa declaração para a BBC que só me leva a crer que ele realmente não entendeu o que aconteceu. Que ele ainda precisa de psicólogo, de terapia, que ele precisa rever toda a temporada, rever cada uma das etapas, para entender onde foi que ele errou, o que ele deixou de fazer e o que o Verstappen fez mais do que ele. E aí que tá o lance. Se o Norris não conseguir ter essa percepção clara que ele deixou de fazer e acreditar que ele não precisa de nada de especial para superar um tetracampeão do mundo, um cara que, meu Deus, no GP de São Paulo ele obliterou, humilhou, amassou o Lando Norris na situação mais caótica possível e em um cenário onde o Norris poderia ter se beneficiado em muito a ponto de levar o campeonato para uma disputa séria. Se o Norris não entendeu o que aconteceu, eu, você, todo mundo entendeu. E é sério, é grave a gente ver que um piloto talentoso como esse não tem a real percepção de suas limitações, de seus defeitos, de seus problemas e fica fazendo esse tipo de afirmação que depois, olha, é quase anedótico. A gente ama fazer piada desse tipo de fala porque é quase anedótico. Então, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninas, meninos e cone do Detran, não dá para levar a sério essa declaração do Norris, porque é a típica declaração. E eu não sei, eu não conheço o Norris pessoalmente, não tive contato com ele, não tenho contato com ele, não sou vizinho dele, eu não pego a avó dele. Mas é o tipo de declaração de alguém que não consegue enxergar a realidade tal e como ela foi. É o tipo de declaração de, tudo bem, um esportista, um cara competitivo, um cara que quer vencer sempre, mas também é uma declaração que beira a pedância e a arrogância. Porque não é possível que ele não tenha entendido que o que sobrou para o Verstappen, que foi talento, capacidade mental, o equilíbrio, a personalidade, tudo isso sobrou para o Verstappen e faltou para o senhor Landinho. E ele quer me convencer de que basta única e tão somente ter o melhor carro e ser um carro mais rápido para vencer o Verstappen. A gente começa a questionar mesmo qual é o talento do Lando Norris. A gente começa a questionar onde que ele pode chegar. A gente começa a questionar se o Piastri, que mostrou personalidade no ano passado, não teria, quem sabe, enfrentado o Verstappen de igual para igual nas mesmas condições que o Norris estava. Nunca saberemos porque o campeonato acabou, nunca saberemos porque a McLaren insistiu em não definir quem era o primeiro piloto
há tempo da gente obter respostas a sério sobre essa pergunta. Lando Norris, pelo amor de Deus, pega os videotapes, vai lá, paga o FIA, o F-Formula1.com, paga lá o stream da Fórmula 1 e reveja todas as corridas. Tá faltando pro Norris uma real percepção da realidade, infelizmente.